Olá, que a graça e a paz do Senhor seja com você nesse dia, hoje dia 10 de setembro. Vamos ler uma passagem lá em Salmos capítulo 81, versículo 16. Então, eu sustentaria Israel com o melhor trigo e com o mel retirado da rocha. Eu, pessoalmente, o satisfaria. Essa é uma promessa de Deus para mim e para você. Entenda, aqui nós temos a doçura que brota da dureza, o mel brota da rocha. Essa é uma das promessas de Deus para nós que nós podemos reivindicar para nós mesmos. Teremos, obviamente, momentos difíceis na nossa vida, mas não desanime, você experimentará a doçura nessas experiências difíceis. Nós não apreciamos pedras, mas precisamos delas. Algumas das experiências mais doces da vida, elas acontecem por causa dessas rochas, dessas pedras, e nos amadurecem. Lembra de José? José parecia não ter nada além de pedras durante 13 anos da sua vida. Ele foi odiado, ele foi vendido como escravo, lançado na prisão e aparentemente esquecido por lá. E de repente as coisas mudaram. Foi uma experiência difícil para ele, uma após a outra. E aparentemente, no momento em que ele estava passando sem propósito. Mas quando tudo acabou, quando Deus cumpriu o seu propósito, José descobriu o mel da rocha. Então veja, essas experiências prepararam ele para se tornar servo de Deus e o segundo governante do Egito. Então, um dos testes de maturidade é como uma pessoa obtém o prazer na vida. Alguns obtêm prazer fazendo o que é errado. Outros evitam responsabilidades e dificuldades. Mas o cristão, aquele maduro, amadurecido pela palavra do Senhor e com um relacionamento diário com Deus, ele não procura as dificuldades deliberadamente, mas também não foge de nenhuma delas. Ele aceita e pede ao Senhor que lhe extraia daquela situação o mel da rocha. Eu percebo que existem muitos salmos e a grande maioria deles tem até umas divisões, né? A parte das lágrimas, a parte da confiança e a parte do triunfo. O salmista, ele quer nos ensinar que talvez nós tenhamos lágrimas, mas com confiança nós alcançaremos o triunfo, né? Então, tire os olhos de si mesmo, tire os olhos das suas dificuldades e olhe para Deus com fé. Porque quando você faz isso, você abre a possibilidade para o sobrenatural do Senhor. As suas provações, elas podem ser substituídas sim pelo triunfo. O teu suspiro, o teu descaso, né? O teu desânimo, a tua dor, ela pode se tornar sim encanto. Por quê? Porque é o Senhor que libera sobre as nossas vidas o mel que vem da rocha. Então não importa quantas pedras nós possamos encontrar ao longo da nossa vida, nós sempre podemos encontrar esse mel se nós entregarmos tudo, se nós nos rendermos ao Senhor. E talvez eu digo para você, talvez você hoje, nesse momento, está passando por muitas dificuldades, coisas complicadas. Você, de repente, tem feito o teu trabalho direitinho, você tem servido ao Senhor direitinho, mas quando você olha para essa situação, para essa rocha, parece que ela não se move. Então eu digo para você hoje, peça a Deus, peça para Ele lhe dar, extrair dessa situação na sua vida o mel. Sempre, sempre com o Senhor, a doçura, mesmo na dureza, porque quando você deixa o Senhor agir, Ele abre o teu caminho, né? Ele abre as portas para a sua vida. Todo mundo precisa saber ou ter alguma forma de lidar com as situações difíceis. Algumas pessoas tentam às vezes ignorar, outras negam, achando que se não olharem não vai existir. Mas eu digo para você, não entre nesse engano. É muito importante você entender que Jesus, ele nunca fugiu. E ele é o nosso exemplo. Ele passou por inúmeros lugares difíceis durante a sua vida. Ele sabia exatamente o que ele estava fazendo, que era a vontade do Pai.
Então ele aceitou as pedras que estavam no seu caminho. E ao final, o mel surgiu de cada uma delas. Né? Existe um lugar na palavra do Senhor que diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Depois de conhecer a Cristo, a Jesus como Senhor e Salvador, você poderá com certeza enfrentar esses momentos difíceis que nós estamos chamando de pedras, de rochas, com confiança e com muita coragem, porque Deus, Ele sim vai extrair de cada uma dessas situações o mel para a sua vida. Então eu queria te convidar para você estar orando comigo nesse momento, dizendo assim: Senhor, eu quero dar ouvidos a Ti e fazer a Tua vontade. Quero andar nos Teus caminhos todos os dias. Eu me coloco, Senhor, nas Tuas mãos, porque eu preciso do Teu sustento. Senhor, gere em mim a satisfação e que as pedras que surgem no meu caminho transforme-se na Tua doce bênção. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde nesse dia. E eu aguardo você aqui amanhã.